Graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres. Esqueci aqui de ligar a luz, agora vamos ligando. Graças a Deus, estamos aqui em Números capítulo 12, de 1 a 16. É um lindo trecho que nos ensina sobre crítica e confrontação. Nosso tema de hoje é Moisés, crítica e confrontação. O que nós podemos aprender através da vida de Moisés, na sua relação com Deus, diante dos desafios de ser libertador, líder, profeta, o grande pastor aqui da nação de Israel, na libertação do povo de Israel do Egito e na ida desse povo na direção da terra prometida, da terra de Canaã. Então nós vamos ver um trecho onde fala da sedição de Miriam e Arão aqui, um levante, um momento de rebeldia, de loucura, de desvario de Miriam e de Arão contra o seu irmão, que é Moisés, tá bom? A Bíblia Sagrada diz, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que era um outro povo, uma outra etnia, que tomara para si, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E olha só a continuação, o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram diante do Senhor. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele através de sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Era o que Deus estava falando ali. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam, irmã de Moisés, achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão e Moisés, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que nós estamos trazendo para você nessa manhã. Números, capítulo 12, de 1 a 16. Aqui nós vemos que líderes podem contar com 2 verdades. A primeira verdade é que todo líder será criticado. Todo líder será criticado. E a segunda, a crítica sempre muda o coração e a vida do líder. A crítica sempre muda a vida do líder, tá bom? Então, primeira verdade, todo líder será criticado. E Moisés aqui é um exemplo disso. É quem estava à frente do povo, é quem havia sido chamado por Deus para liderar o povo de Israel na direção da terra prometida. E, em segundo lugar, a crítica sempre muda o líder. Para melhor ou para pior? Como é que você tem lidado com as críticas na sua vida? É o que Deus quer que a gente reflita no dia de hoje. Pessoas infelizes tentam atacar a pessoa
em evidência. Infelizmente, sempre vai ter gente criticando pessoas que exercem influência, relevância, liderança, alguma esfera de poder e de autoridade sobre outras pessoas. Todo líder vai sofrer crítica, não tem jeito. A própria família de Moisés o criticou, se levantou contra Moisés, aqui na pessoa de Arão e Miriam, dois irmãos de Moisés. Arão era mais velho e Miriam era mais moça. Note que Deus e Moisés aqui nos ensinam como é que eu e você temos que lidar com a crítica. Como é que nós lidamos com a crítica? Será que da maneira correta ou incorreta? De forma madura ou imatura? Andamos no espírito ou caímos na carne diante das críticas e dos levantes de pessoas contra nós? Primeiro princípio que nós aprendemos através desse trecho com a vida de Moisés está no versículo 3. Mantenha-se humilde. A crítica nos faz e deve nos fazer sempre humildes diante do Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos está no versículo 4. Enfrente a crítica honestamente. Enfrente a crítica honestamente, com honestidade, com integridade, com uma vida reta, correta diante do Senhor. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto é: seja específico sobre o assunto. Seja específico. Coloque aquela situação diante de Deus. Avalie com reflexão, com contemplação, tudo aquilo que está acontecendo, as várias nuances, as várias tangentes, né? Tudo. Observe, né? Seja específico sobre o assunto. Tenha objetividade. Tenha foco sobre o assunto que está sendo criticado. E avalie o seu coração com relação a isso. O quarto princípio que aprendemos é: exponha as consequências. Nós vemos que Deus aqui expôs as consequências para Arão e Miriam. E no caso aqui, Miriam sofreu agravo. Uma lepra terrível que tomou mais da metade do seu corpo, ao ponto dela ficar quase que como morta. O seu corpo foi consumido de uma lepra mortal. Então, lembre-se disso, das consequências que a crítica, a fofoca, falar mal dos outros, a maledicência traz para a vida daquele que provoca o mal e não esteja do lado da maldade jamais. Ore pelos seus críticos, é o que nós vemos aqui no versículo 12 e 13, está bem claro aqui. Ora, não seja ela como um aborto que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. E aí o 13 diz: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. O próprio prejudicado com a crítica, vamos dizer assim, Moisés, que foi o alvo da crítica de Miriam e de Arão, orou em favor dos seus irmãos. Nós vemos aqui esse princípio: ore pelos seus críticos, para que Deus de alguma maneira reverta aquela maldição em bênção, né? Haja ali com graça e com misericórdia, e tenha misericórdia daquele que é maledicente, fofoqueiro, daquele que é crítico, daquele que de alguma maneira se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. Ore pelos seus críticos, é o que nós aprendemos com o exemplo aqui de Moisés. E sexto princípio: restaure-os quando for apropriado. Está lá no versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois seja recolhida. Então, restaure-os quando for apropriado. Depois de 7 dias, ela sofreu os 7 dias com aquela lepra terrível, mas depois do 7º dia ela foi restaurada e recebida de volta no arraial de Israel. E, além disso, desses 6 princípios que nós ensinamos para vocês: mantenha a humildade, enfrente a crítica honestamente, seja específico sobre o assunto, avalie, reflita sobre o assunto, exponha as consequências para as pessoas, ore pelos críticos e, em sexto lugar, restaure-os quando for apropriado. São os 6 princípios que nós aprendemos a como lidar com a crítica a partir de Deus e Moisés como exemplo para nós aqui. Além disso, nós podemos considerar 10 maneiras com as quais eu e você, que somos líderes, nós que exercemos influência na vida de outras pessoas, sempre lembrando que liderança nem sempre é um posto, é uma posição, é uma função, é um título, mas liderar é influenciar.
Todo cristão verdadeiro foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, para influenciar pessoas. Todo cristão, verdadeiramente cristão, tem potencial de ser um líder segundo o coração de Deus. E como é que os líderes devem enfrentar a crítica? E nós vamos ver aqui rapidamente 10 maneiras com as quais líderes devem lidar com a crítica. Primeiro princípio nós aprendemos: compreenda a diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Ou seja, a pergunta que deve surgir é: quem é beneficiado? Existem dois tipos de crítica. Crítica destrutiva, e essa a gente tem que jogar fora, no lixo emocional, não fazer com relação a outros e nem aceitar que façam conosco, ou seja, entre no ouvido e sai pelo outro. Não dê vazão a essas críticas destrutivas, mas sim que sejam críticas construtivas e não destrutivas. Segundo lugar, não se leve a sério demais. Tem gente que leva a sério demais a sua autoimagem, a sua posição, quem ele é, o que vão pensar de mim. Não se leve a sério demais, mas leve a Deus muito sério. Uma das coisas que nós vemos nesse episódio é o temor do Senhor sendo gerado no arraial de Israel. Quem tem que levar-se a sério é Deus e não a nós mesmos. Não tente se autoproteger, se autodefender, defender a sua honra. Nada disso, querido. Quem nos defende, assim como defendeu Moisés, é o Senhor. É Deus quem diz lá em Romanos 12: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu o retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, ou seja, pagando o mal com o bem, você amontou a brasa sobre a cabeça dele, e aquele que te fez aquela crítica maldosa, aquele que fofocou, foi maledicente, falou contra a sua vida, sua casa, sua família, o seu ministério, a sua liderança, ele mesmo vai se envergonhar do mal que ele te fez. E é Deus quem julga a nossa causa, é Deus quem recompensa os bons e os maus, é Deus quem é o nosso justo juiz e quem vai nos respaldar. Então, não se leve a sério demais. Terceiro princípio: olhe além da crítica e veja o crítico. Olhe além da crítica e veja o crítico. E algumas perguntas devem surgir. Você o respeita? Aquela pessoa que está te criticando, você o respeita? Ela é importante para o seu coração? Qual a necessidade que ele apresenta? Porque às vezes pode ser uma coisa boa, uma crítica positiva, construtiva, algo que pode ser melhorado, tanto na sua vida ou na sua liderança. Então, olhe além da crítica e veja o crítico. Quarto princípio que aprendemos: preserve a sua própria atitude frente ao crítico. Preserve a sua própria atitude frente ao crítico. Não fique na defensiva, não tente se justificar, permaneça focado, objetivo, no propósito. Lembre-se, Satanás sempre vai enviar pessoas para te tirar do foco, te tirar do propósito, te tirar da missão de Deus, para de alguma maneira destruir a tua vida, o teu coração, o teu ministério. Não faça isso, não faça isso. Preserve a sua própria atitude frente ao crítico, não entre na carne, não faça o errado, por mais que estejam errando com você. Preserve a sua própria atitude frente ao crítico. Quinto princípio: reconheça que pessoas boas são criticadas. Mesmo pessoas honestas, íntegras, pessoas boas, serão criticadas. Por isso, não se exalte, não fique soberbo, arrogante, querendo pisar em cima dos outros, tesourar outras pessoas, de alguma maneira pagar o mal com o mal, retalhar, se vingar. Não! Não faça isso. Reconheça que mesmo pessoas boas são criticadas. E Moisés aqui, em Números 12, é um exemplo disso. Um homem fiel ao Senhor, um homem que vivia na presença de Deus, um homem que era um estrategista, um estadista, um grande líder, um grande homem de Deus. Mesmo assim foi criticado. Sexto, conserve-se física e espiritualmente em forma. Conserve a tua vida espiritual em dia, a tua vida interior, a tua saúde física, o teu cuidado biológico. Por quê? Porque o esgotamento distorce a nossa perspectiva. Então, tome muito cuidado, conserve-se física e espiritualmente em forma. Sétimo princípio: não veja apenas o crítico, veja a multidão.
Ou seja, perceba se esse crítico, essa pessoa que se levantou contra você, contra a sua liderança, contra a sua casa, sua família, sua vida, seu ministério, sua empresa, seu negócio, veja se a crítica foi espalhada e faça algo a respeito, é claro. Por isso o tema é crítica e confrontação. Aqui no caso não foi Moisés que confrontou Arão e Miriam, foi o próprio Deus que confrontou os três diante do Senhor, respaldando Moisés e punindo, julgando e tratando com Miriam, principalmente também com Arão, que se desesperou vendo a sua irmã doente ali com a praga da lepra sobre o seu próprio corpo, tá bom? Oitavo princípio, dê tempo para provar que o crítico está errado. Olha só que tremenda essa frase, dê tempo para provar que o crítico está errado. Seja suficientemente maduro, em outras palavras, para ser paciente. Seja íntegro, seja correto, seja consagrado ao Senhor. Faça o seu melhor, o melhor possível, dentro do possível. E o impossível entregue nas mãos de Deus. Deus vai te respaldar. Dê tempo para provar que o crítico, aquele que está maledicente, falando mal de você, fofocando da tua vida, se levantando em rebeldia contra você, dê tempo para provar que o crítico está errado e que Deus é contigo. E nono, associe-se com pessoas de fé. Passe o melhor do seu tempo com otimistas, com pessoas de fé, com pessoas saudáveis e não tóxicas. Se cerque de pessoas de fé, se cerque de pessoas leais, se cerque de pessoas que te amam e que você é importante para o coração delas, para que você seja reerguido emocionalmente daquela situação delicada que talvez você esteja vivendo. Associe-se com pessoas de fé, com pessoas leais. E décimo e último princípio que nós aprendemos aqui com Moisés e com Deus, na palavra de Deus, concentre-se na sua missão. Transforme os seus erros em acertos. Concentre-se na sua missão e transforme os seus erros. Foque no grande quadro, na perspectiva eterna, naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? São 10 princípios que nós estamos te ensinando aqui, de como 10 maneiras com as quais líderes devem lidar com a crítica. Eu vou repetir aqui. Primeira delas, compreenda a diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Segunda, não se leve a sério demais. Terceiro, olhe além da crítica e veja o crítico. Quarto, preserve a sua própria atitude frente ao crítico. Quinto, reconheça que pessoas boas são criticadas. Sexto, conserve-se física e espiritualmente em forma. Lembre-se que o esgotamento distorce a nossa perspectiva. Sétimo, não veja apenas o crítico, veja a multidão, veja o nível de contaminação que aquela pessoa fez contra você. E oitavo, dê tempo para provar que o crítico está errado. Nono, associe-se com pessoas de fé. E décimo princípio, concentre-se na sua missão, transforme os seus erros e foque na perspectiva eterna. Lembre-se que uma das maiores estratégias do inimigo é lançar distração. Deus usa pessoas más com coração errado para de alguma maneira nos tirar do foco, do propósito, da nossa missão. Não perca a sua missão, seu foco, seu propósito. Não deixe outras pessoas com as ofensas e com as injustiças sofridas de alguma maneira contaminarem o teu coração, teu foco, a tua missão. Não, continue firme e forte, porque a maior estratégia do inimigo é a distração. É tirar você do propósito divino, é tirar você da missão de Deus para a sua vida. Amém? Então que essa palavra fale ao seu coração. Quero mandar um abraço para o Sandro, por Marcelo Rodrigues, o Valdemir Fortaleza, a Alessandra Cardoso, a Claudinha Preciosa, o Rodrigo Struck, todos esses nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Se você chegou aqui no final, assista esse vídeo, vai ficar disponível no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também nas plataformas em áudio que nós temos agora. Spotify, é só colocar na lupinha PR de pastor, espaço Giovanni, tudo com I, Giovanni, espaço Júnior, JR.
e você vai achar o nosso Spotify. Também, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Se você colocar tudo junto no Spotify, você também vai nos encontrar ali no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Agora você pode ir para academia, fazer uma caminhada, colocar no carro. As ministrações da nossa igreja, da nossa comunidade estão disponíveis para você no Spotify. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode se levantar como um cooperador fiel, exercer generosidade, ofertar na nossa casa pastoral, no nosso ministério. Está aqui no link de descrição. Faça isso. Desde já nós te agradecemos pelo carinho de estar conectado conosco. Aperta no aviãozinho aqui, aperta no joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal e compartilhe esse link com o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas possam ser abençoados e possam aprender com a vida de Moisés. Crítica e confrontação foi o nosso tema hoje e nós aprendemos 6 maneiras com Deus e com Moisés de como lidar com a crítica e 10 maneiras de como nós devemos, de como um líder deve lidar com a crítica também. 16 princípios para abençoar o teu coração. Tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Quero deixar um convite aqui também. Nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos o pastor Irã Góes aqui conosco, um grande homem de Deus, cheio da palavra, vai estar ministrando na nossa comunidade. Domingo, 9 horas e domingo, às 19 horas, estaremos juntos na nossa comunidade, servindo ao Senhor, louvando a Deus. Vem estar conosco. Lembre-se, a vida cristã não é uma vida virtual, é uma vida real, concreta, uns aos outros, em comunidade. Venha participar conosco, venha à igreja. Lembre-se, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33, para abençoar a tua vida e o teu coração. Busque o Senhor em primeiro lugar. Lembre-se, é Deus quem nos justifica. É Deus quem é o nosso justo juiz e julga a nossa causa. Assim como Deus respaldou Moisés e agiu a seu favor, Deus te respaldará, Deus te honrará na medida em que você honrar a Deus com a sua vida consagrada, dedicada, piedosa, de fidelidade ao Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Eu quero terminar abençoando a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos nossos amados irmãos, estão aqui online conosco, aqueles que nos ouvirão através das mídias sociais, em áudio e vídeo. Ó Deus, abençoe cada casa, cada família, que o Senhor nos respalde, que o Senhor seja o nosso justo juiz, que o Senhor julgue as nossas causas, Pai, nos defenda, Pai, como filhos amados, assim como um pai e uma mãe protegem os seus filhos, assim o Senhor nos protege e nos respalda, nos dá autoridade, poder, graça sobre graça, unção. Abençoa os teus filhos e manifesta a tua unção e a tua graça sobre nós, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Se conosco, nos abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja contigo. Grande abraço, beijo do pastor Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor. No sábado tem os jovens, tá? Às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, no centro, aqui na Zona 2, no centro de Moarama, Paraná. Igreja Casa na Rocha. Nosso site, casanarrocha.com. casanarrocha.com ou então pastorgiovanni.com, tá bom? Grande abraço, beijão, Deus seja com vocês, amém.